Boa noite a todos, mais uma semana aqui então com vocês. Meu nome é Dr. Eduardo, acredito que quem esteve aí na semana passada já me conhece, né? Quem não estava, eu sou preceptor é, do Hospital de Base, né? Do setor de cardiologia adulto, sou chefe da Interconsulta, né? Fui convidado aí pelo Dr. Carlos, pela doutora Bruna, para poder ministrar algumas aulas para vocês. Semana passada eu falei sobre síndromes isquêmicas e o eletro, e dessa vez vou falar para vocês sobre o marca-passo, tá? Vou dar alguns conceitos gerais, a gente vai dar uma passeada pela fisiologia, depois a gente vê as principais indicações, tecnicamente como ele é feito, e posteriormente a gente avalia as principais complicações e como se faz uma análise, claro, simplificada, né? É um mundo, né, marca-passo, a gente não vai conseguir de jeito nenhum sanar tudo em uma aula só, mas pelo menos eu acredito que vocês vão ter pelo menos um conceito aí um pouquinho mais aprofundado, até para ajudar vocês, né, no manejo da UTI, ou às vezes no manejo de um paciente crítico, pós-operatório, né, ou até alguma criança mais jovem aí que tenha também aí algum dispositivo implantado por outro motivo, tá? Muito bem. Alguns conceitos importantes que a gente não pode esquecer, né? Dentre um deles, o primeiro é que o coração ele tem uma característica muito particular, em que ele é capaz de gerar atividade elétrica de maneira automática, né? Então, como nós sabemos, o sistema nervoso autônomo, né? Ele é capaz de fazer a modulação da atividade elétrica, né? Tanto o sistema simpático como parasimpático, né? Funcionando como se fosse um acelerador e um freio de um carro, acelerando e desacelerando, então, a frequência cardíaca. Mas o impulso gerado, né, a atividade elétrica de uma maneira geral, é formado dentro do próprio coração. Não é à toa que o nosso sinusal é conhecido como marca-passo fisiológico, né, ou seja, ele é capaz de ditar o ritmo cardíaco. Uma outra característica importante que é fundamental é que o coração ele tem essa característica de que ele funciona como se fosse um sincício, ou seja, ele é como se fosse então uma unidade. Particularmente as células cardíacas, quando a gente vai avaliá-las no microscópio, a gente percebe, na verdade, que elas seriam algo como um híbrido entre o estriado esquelético, a musculatura lisa, né? São células que têm ali uma conexão entre elas, né, a partir dos desmossomos, daqueles gap juncts, que permitem com que a atividade, não só elétrica, mas pela própria propagação de íons, aconteça de maneira muito mais rápida, porque as células estão literalmente imbricadas, né, interligadas umas às outras, fazendo com que não só a despolarização e, portanto, a propagação de estímulos seja absurdamente mais rápida, porque o coração ele é um órgão que ele demanda ali de muita velocidade de resposta, né? Por isso, então, a gente costuma usar essa analogia, né, com uma colmeia, que exatamente é como se fosse um cincício, uma unidade. E o terceiro conceito importante é que o coração ele tem essa característica de que ele é extremamente hierárquico, né? De uma maneira geral, talvez seja o órgão mais hierárquico do corpo humano, onde ele respeita a uma certa hierarquia e quem manda nessa hierarquia é a parte elétrica, ou seja, é quem despolariza primeiro. Portanto, a célula que for responsável pela despolarização e quem despolarizar mais rápido, né, ou seja, numa frequência cardíaca mais rápida, acaba assumindo e as demais, obviamente, são obrigadas a seguir essa tendência de estimulação, tá? Esses três conceitos são fundamentais para a gente começar a entender o porquê que existiria a necessidade de um marca-passo cardíaco. Bom, quando a gente fala de anatomia do coração, né, e também anatomia do sistema de condução, a gente tem, então, na verdade, essa figurinha, né, onde a gente tem alguns pontos importantes. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é o nó sinusal, né, tá localizado no teto do átrio direito, numa porção mais posterior, perto da eminência da veia cava superior, né. Consequentemente, nós temos aqui os feixes internodais, o feixe de Beckmann, que muitas vezes passa aqui no teto, então, dos átrios, próximo aqui ao septo interatrial, para que permita com que haja ativação do lado direito. Então, a ativação inicial se dá no átrio esquerdo, átrio direito, e posteriormente, né, a gente tem a propagação acontecendo no átrio esquerdo. A partir desses feixes internodais, e a gente vai ter, então, a conexão de uma outra região, chamada de nó átrio-ventricular. O nome ele é literal, né? Ele acaba separando as duas estruturas, né? Átrios e ventrículos, e, portanto, ele funciona como se fosse um pedágio, ou seja, ele tem uma capacidade fisiológica de desacelerar esse processo, né? Ele cria mecanismos, né? Tanto físicos como também iônicos, que acabam desacelerando esse processo, permitindo com que haja ali essa diferença
entre a contração atrial e a contração ventricular. Nós sabemos que a velocidade de estímulo dentro do sistema de condução é muito rápida. A gente está falando de metros por segundo. Então, teoricamente, se a gente não tivesse o nó atrioventricular para que fizesse aquele famoso intervalo PR, em que há, na verdade, essa cadência, os átrios e os ventrículos praticamente bateriam de uma maneira simultânea, não haveria cadência, não haveria propulsão, não haveria perfusão, e, consequentemente, talvez a vida seria impossível. Então, nesse sentido, a gente tem essa estrutura primordial. A partir dela, que fica bem localizado nessa região ali, na verdade, próximo ali aos ventrículos, né, na iminência ali da altura das válvulas, a gente tem o feixe de His e, consequentemente, depois, dois ramos, que é o ramo direito e o ramo esquerdo, né? A partir deles, a gente tem as fibras de Purkinje, que vão funcionar como se a gente imaginasse as pequenas arteríolas, né, os capilares, ou seja, são pequenas ramificações elétricas que vão tentando sanar ali ou acabar atingindo toda a estrutura elétrica desse coração. Né? Aqui do lado a gente tem uma figurinha que eu acho ela fantástica, acho ela extremamente didática, né? Onde nós temos aqui então algumas estruturas que são demonstradas nessa figurinha, onde nós temos aqui, então, o nó sinusal, né, como responsável principal pelo comando. Aqui a gente tem uma frequência que vai aí entre 60 a 100. Aqui a gente está falando no caso do adulto, né, nós sabemos que as crianças, principalmente os recém-nascidos, têm uma frequência, né, basal muito mais alta, né, e algumas literaturas falam aí, pelo menos nos adultos, uma frequência que gira em torno de 50 a 100. Né? Existem, obviamente, outros focos, né, outras estruturas que são capazes de gerar estímulo elétrico, como focos atriais ectópicos, a própria junção atrioventricular ou nó atrioventricular, e numa situação, né, vamos dizer assim, emergencial ou de limite, a gente tem o próprio ventrículo aí funcionando como capaz de gerar estímulo. Vamos supor que por qualquer situação a gente perca aí o nó sinusal. Vamos supor, por exemplo, por uma degeneração senil, no caso do adulto, ou, por exemplo, numa criança que teve, por exemplo, assim, alguma cardiopatia congênita grave, alguma anomalia estrutural, por exemplo, do átrio direito, consequentemente a um pós-operatório, ou pós um infarto, ou às vezes dependendo de alguma infiltração, seja de alguma doença infiltrativa específica, enfim, tem uma série de possibilidades. E a partir daí a gente perde esse nó sinusal e aí alguém vai ter que assumir. Obviamente, a gente tem aquela hierarquia, então, normalmente, focos atriais ectópicos, portanto, ondas P's com morfologias diferentes, muitas vezes mais achatadas, invertidas, ou até mesmo positivas, às vezes naquelas derivações D1, D2, na VF, né, que nós temos para poder definir o eixo, e aí, nesse caso, podem ser próximas ao nosso sinusal. Vamos supor que não seja, podem ser negativas, podem ser isoelétricas, tanto faz. A frequência geralmente já é um pouco mais baixa, né? Geralmente de 60 a 80, 50 a 80, e aí, conforme a gente vai descendo dentro dessa estrutura anatômica do sistema de condução, a frequência vai caindo, até você chegar em ritmos juncionais, onde você teoricamente tem o estímulo nascendo na junção, consequentemente, ele vai acabar sendo uma frequência mais baixa e sem onda P, né? E em algumas situações críticas, a partir de um bloqueio atrioventricular, a gente perde a comunicação, vamos dizer assim, com a central, o ventrículo fica totalmente sem informação de como proceder, e para que não haja ali uma assistolia, ou literalmente a morte iminente, o ventrículo tenta lançar a mão de gerar estímulo, só que é um estímulo extremamente, digamos assim, desorganizado, é um QRS extremamente aberrante, gera dissincronia ventricular, além de gerar também uma frequência insuficiente. E por que isso é importante? Porque existe uma fórmula que a gente estudou no Guyton há muitos anos atrás, que diz que débito cardíaco é igual a frequência vezes o volume. Obviamente, às vezes, por o coração e o sistema vascular ser fechado, partindo da premissa que a gente não muda o volume, o débito vai acabar mudando a partir da frequência. Então, fazendo uma atividade física, ou dormindo, ou a partir de um estresse emocional, ou às vezes a pós-prandial. Então, tudo, na verdade, o débito vai acabar oscilando mais pela frequência. É uma variável mais aguda, né? Então, a gente tem isso aí. Imagina um paciente que acaba tendo um decaimento da frequência, né? Ou até mesmo uma elevação muito alta, frequências acima de 180, 200, 250,
obviamente o débito cardíaco vai acabar ficando prejudicado. Então, os extremos nunca são bons, né, de uma maneira geral. Maravilha. Então, aqui só para a gente relembrar, né? Nós temos a onda P, que é obviamente caracterizada pela atividade atrial, o intervalo PR, que é caracterizado pelo momento em que o estímulo elétrico está, então, preso dentro do nó átrio ventricular, ou seja, ele está ali fazendo, então, o pagamento do pedágio, né? E depois nós temos o QRS, onde nós temos a onda Q, que é a despolarização septal, o R, a despolarização da parede livre, e a onda T, depois, na sequência, é a repolarização da, do coração. Essa figurinha aqui, ela é, na verdade, esse GIF, né, que eu coloquei aqui, eu vou passar isso aqui para esse lado, né, vou voltar aqui, que é só para tentar exemplificar para vocês, né, que é a fase do ciclo cardíaco, onde nós temos, então, ali a fase de enchimento rápido, enchimento lento, contração atrial, e ali aquele momento crucial, né, onde o estímulo, ele literalmente, ele está descendo e ele para dentro do nó átrio ventricular para que haja contração dos átrios enquanto os ventrículos ainda estão cheios, né? Muito bem. Partindo desse princípio básico, né, que vocês já obviamente tinham conhecimento, a gente fala sobre marca-passo. E aí a pergunta é, o que é o marca-passo? O marca-passo, na verdade, é um dispositivo, a princípio, hoje feito de titânio, né, onde ele tem, então, uma bateria. A partir dessa bateria, que é um gerador de impulso de eletricidade, nós temos, então, dois orifícios onde são conectados esses cabos, que a princípio são feitos de silicone, e vão acabar sendo colocados dentro do organismo do doente, né, do paciente, e vai gerar estímulo de maneira artificial, tá? De uma maneira geral, aqui, quando a gente vê um raio-x, né, num paciente que tem um marca-passo, a gente detecta algumas coisas interessantes, né? Então, a primeira delas, a gente vê aqui que o gerador, muitas vezes, ele fica, no caso do adulto, a gente vai mostrar uma imagem das crianças depois, mas no adulto, a gente acaba colocando eles nessas regiões que ficam próximas a essas lojas, que ficam abaixo da clavícula, né? Obviamente, onde são estruturas que têm um risco menor de impacto, um risco menor aí de também anatomicamente um local topograficamente que valoriza ali a anatomia também, até porque a gente está próximo das subclávias, a gente está próximo então da implantação de vasos grandes ali dos vasos da base. Né? Nesse caso, nós temos então aqui a presença de um cabo que fica dentro do átrio direito e a presença de um outro cabo aqui que fica dentro do ventrículo direito. Né? Como a gente está dentro do sistema venoso, obviamente essa despolarização, essa ativação artificial vai ser dada a partir do lado direito do coração. Então, isso é importante que a gente saiba. Normalmente o marca-passo ele vai ser colocado intracavitário quando é um adulto, certo? Dentro do ventrículo direito. Normalmente epicárdico, né? No caso do ventrículo esquerdo. Muito bem, só para contextualizar para vocês, o que eu acho que é bem interessante, a gente ter uma curiosidade, uma breve história de como que foi esse marca-passo, de onde isso veio, né? Então, a gente sabe que desde o século XVIII, mais ou menos, o Luiz Galvani ali, fazendo alguns experimentos ali com, geralmente com rãs, né, outros animais, que muitas vezes possuíam musculatura esquelética já, e a partir, e também quando eles estavam começando a descobrir os primeiros conceitos sobre eletricidade, né, corrente elétrica, e aí eles acabaram fazendo alguns exercícios, algumas técnicas ali, onde eles acabavam estimulando essas estruturas e percebiam que tinha alguma resposta. Então, foi a partir daí que a gente começou a entender, na verdade, que o nosso organismo, tanto a musculatura, como de uma forma geral o coração, tinha uma resposta à eletricidade. Então, esse conceito ficou armazenado e, obviamente, posteriormente, isso foi estudado. Os primeiros protótipos dessa estimulação cardíaca vieram mais ou menos ali por volta ali da década de 1930, mais ou menos, por volta ali dos anos 20 e 30, onde, obviamente, foi mais ou menos nessa terceira década onde as coisas começaram a se desenvolver. E a gente lembra que teve a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos nesse período, que foi um período, obviamente, onde a gente sabe que muitas coisas ruins aconteceram, mas do ponto de vista de medicina, muitas coisas acabaram evoluindo, né, nesse sentido. Obviamente, esse foi um salto importante, foi feito muito avanço nesse sentido. E aí, o primeiro dispositivo
ele foi colocado aqui com endocárdico, ele foi colocado então em Sigmund Forman, né, e por esse outro chamado J.B. Schwelder, aonde eles foram os idealizadores dessa técnica, né, de implante do marcapasso. Esse aqui foi o primeiro marcapasso implantado, onde a gente pode verificar aqui no lado direito, né, da tela, e esse implante foi feito a primeira vez em 1959. Antes disso, existia-se já se tinha se descrito todas as alterações eletrocardiográficas que nós já sabemos hoje, os bloqueios, todas essas alterações, e se existia marca-passos, mas que eles eram, na verdade, ficavam fora do corpo da pessoa. Então, se colocava de maneira, primeiro cutânea, depois tentou-se com punções e epicárdicas, depois, obviamente, acabou se reduzindo esse gerador para estruturas menores e que posteriormente foram implantadas, né? Mas normalmente começou-se assim: primeiro epicárdico, e ainda com gerador externo, depois epicárdico com gerador interno, depois endocárdico com gerador interno, e aí é um cabo, dois cabos, e assim sucessivamente. Então, foi mais ou menos essa a evolução. Só para vocês terem uma ideia, esse Arne Larsson, que foi o primeiro paciente que recebeu, que foi na Suíça, quando ele recebeu esse primeiro marca-passo, o primeiro marca-passo durou 3 minutos. A bateria durou 3 minutos. Praticamente, minutos depois, ele já teve que colocar um segundo, que durou 30. Depois ele botou um terceiro, que durou 2 dias. Eu acho que só assim, no começo, até eles conseguirem fazer ali uma boa adaptação, acoplagem, configuração, enfim, fazendo aqueles pequenos ajustes, acho que foi uns 5. Eu acho que ele, se eu não me engano, ele trocou 20 marca-passos na vida dele inteira e ele não morreu de problema cardíaco, ele morreu de câncer em 2001. Então, você imagina, ele desde 1959 até 2001, esse cara foi trocando marca-passo, foi o primeiro, e ele não morreu por uma bradiarritmia ou uma sistolia, ele morreu por outras complicações de outras doenças. Então, só para vocês terem ideia, acho que, se não me engano, foram 23 marca-passos ao longo da vida dele. Tá? A partir da década de 70, começou também -se a ter uma outra técnica, que é a técnica de Seldinger, onde começou-se a desenvolver, né, essa questão de cateterizar vasos mais profundos. Consequentemente, a colocação dos eletrodos endocárdicos começaram a ser feitos. Na década de 70 começou também toda a telemetria, que aí começou-se a entrar com os computadores, essa parte de software e tudo mais, onde eles começaram a fazer análise do dispositivo quando ele era implantado, ou seja, por dentro da pessoa eles já conseguiam fazer uma análise desse dispositivo. E aí, a partir dos anos 90, começou o marca-passo dupla câmara, onde já tinha um cabo no átrio e aí um cabo no ventrículo também, né? Então, de uma maneira geral, poxa, aqui ficou ruim essa imagem. Depois eu mostro para vocês, mas era só para. Ficou cortado, infelizmente. Mas aqui era a evolução de como ela foi. Na década de 90 começou esses microprocessadores também, que foi um outro dado importante, que a gente vai estudar depois aqui na frente, que é o modo R, que seria a quarta letra, quando a gente vai descrever o marca-passo. O que é isso? São pequenos acelerômetros, pequenos receptores que ficam localizados no átrio direito do paciente, que medem a temperatura, a velocidade de fluxo, a aceleração pelo movimento do tronco e consegue perceber se a pessoa está em movimento ou não. É mais ou menos o precursor disso aqui, que são esses smartwatches que nós temos hoje, né? Antigamente eles eram utilizados em outros locais, né? Ainda até que isso se tornou difundido no dia a dia, mas isso começou a já funcionar como um aperfeiçoamento do dispositivo. Nos anos 2000 começou-se o ressincronizador, onde a gente começou a entender que estar só com o marca-passo, em alguns casos, era ruim, a gente precisava ressincronizar esse paciente, e depois dos anos 2008, 2007 para frente, começou os cardiodesfibriladores implantáveis realmente, que são os CDIs, que aí também se difundiram de uma maneira importante. Então, a gente vai falar agora um pouco melhor sobre esses dispositivos, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, os marca-passos, de uma maneira geral, quando a gente pensa neles, a gente pensa nas bradicardias, né? Bradicardias, então, a princípio, são definidos como frequências abaixo de 50, né? Talvez na criança, né, menor de 60, é até considerado parada cardíaca, né? Então,
Claro, tudo vai depender do perfil de pessoas aí que você está analisando. Mas, de uma maneira geral, no adulto, né, só para vocês terem uma ideia, bradicardia aqui é menor do que 50. Então, são pacientes bradicárdicos. E aí nós temos as principais indicações, que pela diretriz vai ser uma de evidência. Primeiro, a doença do nó sinusal, né, com incompetência cronotrópica. O que que é isso? É um paciente que tem ali uma bradicardia sinusal, a princípio, bradicardia sinusal só, pura, não é uma doença. Às vezes o paciente pode ter um excelente condicionamento físico, ou pode ser avaliado, às vezes, no momento de tranquilidade, pós-prandial, de sono. Isso por si só não é uma doença. Agora, quando isso gera sintoma de espineia, dor torácica, rebaixamento do nível de consciência, síncope, algo assim, aí sim. E aí, nesse cenário, o paciente tem uma bradicardia. E quando ele tenta fazer algum tipo de esforço, ele não consegue acelerar de uma maneira fisiológica, de proporcional para gerar débito, aí ele começa a ter sintoma de lipotímia, síncope, isso é um déficit cronotrópico. A gente consegue fazer esse teste colocando o paciente na esteira, né? Mas isso é muito mais comum, geralmente, no paciente idoso, né? Outra possibilidade é essa hipersensibilidade do seio carotídeo, que geralmente faz pausas. O que que é isso? Antigamente, isso era muito comum, às vezes, de acontecer nos pacientes adultos, que às vezes colocavam gravata, né? Ficava com aquela gravata apertada, fazia o estímulo, então, em ambos os nervos vagos, né? Portanto, fazia ali uma manobra vagal, praticamente uma massagem seio carotídeo, e aí tinha uma descarga parasimpática vagal agressiva, e o paciente fazia uma pausa muito maior que 3 segundos e sincopava. Hoje ainda acontece, né? Paciente com hipersensibilidade do seio carotídeo, ou seja, quando tem respostas vagais extremamente pronunciadas quando se faz essa manobra, com pausas maiores do que 3 segundos. Outra coisa é o bloqueio de ramo alternante com síncope, ou seja, se o paciente tem bloqueio de ramo direito hoje, aí amanhã ele tem bloqueio de ramo esquerdo, aí amanhã ele tem bloqueio de ramo direito, aí amanhã ele tem bloqueio de ramo esquerdo, você concorda que os dois estão claudicando? Em algum momento, vai parar os dois. E aí, obviamente, o paciente também, além disso, presença de síncope, isso é um A de evidência, tem indicação formal da gente pôr um marca-passo. Agora, o 4 e o 5, talvez, que são os próximos tópicos, talvez sejam mais comuns para vocês e para nós também, tá? Que geralmente são os pacientes que chegam na emergência ou que geralmente acontece pós um procedimento cirúrgico enfim, algo nesse sentido, que são os bloqueios atrioventriculares. Nós temos o MOPS tipo 1, que é o tal do Ventba, onde a gente tem literalmente um intervalo PR que vem aumentando gradualmente, a gente consegue observar esse aumento progressivo, né? E aí, de repente, a partir daí, ele bloqueia, né? E aí, nesse caso, isso também é vagal, né? Tem uma conotação mais benigna, né? Claro. Agora, quando a gente está falando de MOPS do tipo 2, ou seja, um bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOPS tipo 2, aí é aquele que não avisa. É literalmente um paciente que tem um intervalo PR relativamente constante e de uma hora para outra ele bloqueia sem avisar. Você não consegue prever aonde vai acontecer. Partindo desse sentido, isso já é muito mais maligno. E aí talvez teria indicação caso o paciente tenha, obviamente, presença dessas alterações. Outra possibilidade é o 2 para 1, que seria um bloqueio onde, ao invés de ter vários batimentos para ter uma falha, essa falha já se começa a se tornar mais agressiva, né? Ou seja, ela começa a se tornar mais recorrente, ela fica mais frequente, e aí a cada 2 batimentos, um já está falhando. Então, em algum momento vai falhar tudo, né? E aí, obviamente, a gente já vai ter depois o último, né, e o mais grave de todos, que é o bloqueio atrioventricular de terceiro grau ou total. Nesse caso, a gente tem uma dissociação atrioventricular. A frequência dos átrios está num ritmo, a frequência dos ventrículos está em outro. Um dado interessante é que a morfologia, na grande maioria das vezes, a depender de onde surge essa ectopia ventricular ou esse foco ventricular, pode ser estreito ou largo. Se for estreito, talvez ele consegue gerar uma frequência um pouco mais alta, às vezes o paciente instabiliza um pouco menos, geralmente ela é mais perto do RIS ali, mas ainda assim é um bloqueio atrioventricular que demanda, obviamente, alguma intervenção. Agora, quando é aquele mais baixo, mais próximo da massa do ventrículo mesmo, com aquele BRE, aquele QRS bem aberrante, com padrão de bloqueio grave, aí a gente tem esse padrão. E aí o detalhe interessante é que as ondas P, elas literalmente ficam sambando, né, dentro do complexo QRS. Nesse caso aqui, a gente consegue ver uma onda P aqui,
uma outra P que provavelmente está caindo aqui dentro, uma que provavelmente deve ser esse entalhe aqui, uma outra P está aqui, a outra P provavelmente está caindo aqui, né, nesse ombrinho aqui, ó, que a gente vê, que a gente tem uma alteração aqui, que no outro batimento não tem aqui, que tem nesse aqui. Consequentemente, depois uma onda P, aqui, T mais ampla aqui, né? E assim sucessivamente. Então, é sempre interessante a gente ver o RR, o PP e também tentar avaliar essas pequenas mudanças que podem aparecer, às vezes, nesse intervalo ali de batimentos. Observar se a onda T ela está mantendo um padrão, se o final do QRS está mantendo o padrão, se tem algum entalhe novo ou não. Então, acho que isso aí que são as dicas que a gente pode tentar dar para vocês ficarem um pouco mais atentos à presença do bloqueio atrioventricular. Muito bem. O paciente chegou na emergência, às vezes é uma criança, ou às vezes é um adulto, às vezes você está ali de plantão, você fica na dúvida, é um bloqueio atrioventricular avançado, o paciente está de 20 e está ali numa iminência ali de uma parada cardíaca, está sincopando, está hipotenso, não tem jeito, precisa dar a frequência para esse cara. Agora, como que a gente faz isso? Então, existem três possibilidades. Uma delas é o marca-passo transcutâneo, né? Que geralmente é uma medida em que a gente costuma usar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais emergencial, né? E geralmente a gente não depende de tanta expertise do ponto de vista de cateterização de vaso profundo, às vezes uma expertise também do médico para poder implantar, configurar o equipamento. É uma coisa mais simples. É literalmente colocar as placas adesivas no tórax, seja antero-posterior, às vezes se for uma criança, ou às vezes localizado, né, na região infraclavicular direita e na inframamária, né, esquerda. A tensão é capaz de comandar um coração, mas sem um contato direto, então você imagina, o estímulo tem que chegar até o coração. Então você imagina a eletricidade, a voltagem, a energia que tem que ser gerada por esse dispositivo para chegar lá e gerar frequência. Então, esse é o grande questão. É uma tolerância muito baixa. Esse paciente normalmente sente muita dor, muito desconforto. Visivelmente ele pula ali, né? Tem ali um movimento do tórax, uma contração da musculatura peitoral associada. Então, não tem jeito. Dificilmente esse paciente vai conseguir ficar acordado. Então, normalmente nesse cenário, é importante fazer uma sedação, seja leve ou até intubação, associado com uma analgesia importante, geralmente com opioide. Isso geralmente é situação de extrema urgência, né? Aquele quadro que você vai salvar a pessoa ali naquele momento, mas não é definitivo, né? É uma ponte para alguma coisa. Partindo desse princípio, você chamou então a equipe da cardiopediatria ou da cardiologia, e aí, chegando lá, vocês avaliaram que estava realmente no ritmo de bloqueio atrioventricular, o MOPS 2, ou enfim, seja o que for. E aí, o paciente tinha indicação de passagem de um transvenoso. Aí é diferente. Aí você já está colocando um catéter dentro do coração, é um cabo só, portanto, ele é unicameral, e no caso você vai tentar colocar ou ancorá-lo dentro do ventrículo direito, né? Porque você vai fazer uma cateterização, a princípio, ou pela jugular, né? Ou pela subclave, que geralmente são os sítios mais comuns. É assim, pela femoral, só por escopia, né? Ou seja, só numa sala de hemodinâmica ou algo assim, porque dificilmente você vai conseguir acertar, né? Quando você está vindo de cima para baixo, você está literalmente indo praticamente em direção ali ao ventrículo direito, porque ali é onde tudo vai acabar desaguando, né? Geralmente no marca-passo transvenoso. Então, a gente vai fazer aquela técnica de Seldinger, né? Ou seja, uma punção de um acesso venoso central convencional, guiado muitas vezes pelo eletro ou pela escopia, mas pelo eletro é fundamental, é básico, não tem como a gente fazer sem o eletro, até para a gente saber onde a gente está. A gente consegue ter essa percepção conforme a gente vai descendo, a gente consegue ver mais ou menos onde nós estamos, né? É útil e segura de uma maneira temporária, né? Também é uma ponte para um marca-passo definitivo, ou no caso, se for uma causa reversível, seja por uma alteração uma alteração de algum eletrólito específico, ou às vezes, por exemplo, no nosso caso aqui do adulto, às vezes o paciente infartou a coronária direita, acabou tendo ali uma isquemia transitória naquele território de nó sinusal, às vezes no nó atrioventricular, acabou evoluindo por um bloqueio, mas você recanalizou ele por um stent ou por outro, enfim, por uma trombólise, e aí ele recupera essa frequência.
às vezes pode ser que você não precise do definitivo, você só precisou do provisório naquele momento de urgência específico, né? O grande problema é que tem mais risco de complicação, porque literalmente você vai ficar com um gerador para fora do corpo, um cabo para fora do corpo, você tem mais risco de contaminação, você tem mais risco de perda, né, de comando, você tem mais risco, obviamente, de perfuração ventricular, porque todo mundo vai ficar cutucando e colocando a mão naquilo lá. Enfim, tem uma série de problemas. E aí, a técnica de implante de marca-passo definitivo, onde a gente vai fazer, né, a colocação do marca-passo nessa região aqui no, subcutânea, né, nessa região infraclavicular, fazer a técnica de Seldinger e aí, por escopia, conseguir aqui, ali, ancorar, né, esse marca-passo. Eu tomei a liberdade de pegar um vídeo aqui para poder mostrar para vocês como que funciona, tá? Só para tentar ficar o mais ilustrativo possível, tá? Eu vou explicando ele aqui ao longo, deixa eu só trocar o apontador aqui. Vamos lá. Então, aqui o que que a gente vê, né? Então, literalmente, então, limitação do campo cirúrgico, né? Uma anestesia local. Esse provavelmente é uma localização próxima à região axilar, ali, ou próxima à região subclávia. Nada mais justo do que uma punção, né? Esse caso, fez a punção, se eu não me engano, foi axilar, né? Aqui a gente vê a escopia, onde ele está injetando contraste, né? Para saber ali como que está o território, da onde ele vai acabar realizando a punção, né? A gente vê aí, né, literalmente um gotejamento, né, com aspecto mais venoso e a colocação da passagem de um fio guia, né? A partir da passagem desse fio guia, a gente tenta fazer a cateterização ali, você vê que próximo, né, de um outro guia, porque são dois cabos. No caso aqui, vai ser um marca-passo bicameral, né, ou dupla câmara. Então, nesse caso, eu tenho que ter um no átrio e um no ventrículo. Então, eu preciso de dois cabos guia. Aqui ele já está fazendo, então, a incisão, onde vai ficar a loja do marca-passo, né? Já fazendo, então, essa delimitação, né? Fazendo ali o eletrocautério, soltando as faces, o tecido subcutâneo, né? Fazendo aí toda a preparação do território. O mais interessante, né? Depois que ele faz isso, né? É que vai ser o momento dele colocar aí realmente os eletrodos, né? Uma vez colocando os eletrodos, ele dilata, né, e depois coloca os eletrodos. E olha que interessante que é, né? Ele vai colocando e é exatamente assim, coração batendo, ele puxa para cá, puxa para lá, ancora um pouquinho para lá, ancora um pouquinho para cá, até ele conseguir geralmente chegar na região onde ele consegue identificar o melhor geração de impulso, né? Portanto, tem comando, geralmente com pouca energia, sem necessidade de gastar tanta bateria, ele vai fazendo essas avaliações, e aí é exatamente isso aí, ó, é um saca-rolha, né? Literalmente você vai rosqueando ele dentro do miocárdio, e aí você faz depois todos os testes para você avaliar sensibilidade, captura, todos os limiares, né? E aí ele faz os testes para ver se está comandando, se está perdendo, se não está. E aí, dando tudo bem, passamos para o próximo cabo, né? Então aqui é o técnico, né, que sempre geralmente está dentro da sala, ele geralmente está fazendo essa análise para nós, né? Uma vez dando certo o cabo ventricular, eles vão agora para o segundo cabo, que é o cabo atrial, né? Fazem a colocação do mesmo. A partir daí, né, sendo feito, eles fazem escopia. E aí é interessante que agora, a mesma forma, o cabo direito ali do ventrículo direito já está fixo, você vê que ele movimenta conforme o ventrículo movimenta, mas ele não sai do lugar. E agora aqui eles conseguem dar esse torque, né, com o cabo, né, ele tem uma certa memória, e aí eles conseguem ancorar ele exatamente do lado ali do átrio, do nó sinusal. Uma vez identificando, fazem a mesma coisa, né? Obviamente é uma parede mais fina, toma um pouco mais de cuidado para não perfurar, né? E aí, uma vez feito, eles fazem a mesma coisa, né? Avaliam a sensibilidade, avaliam a captura, avaliam a necessidade de voltagem, e assim a gente consegue finalizar. Eles colocam depois esses dois dispositivos, né, que são para poder fazer
o nó, né, para fixar, sem você ter que fixar no cabo especificamente, né? O gerador, geralmente, eles têm uma memória, obviamente, né? Eles colocam ele, então, nessa região e fecham. Literalmente isso, certo? Então, sem muitos segredos aí, né? Parece simples, né? Muito bem. Então, vamos lá. Então, a gente já entendeu um pouquinho sobre o marca-passo, né? A gente já entendeu a história dele, que tem uma evolução, né, de como que foi o desenvolvimento dele. Ao mesmo tempo, na sequência, a gente já estudou quais são as indicações principais, que é uma advidência. Já vimos como se faz o implante do transcutâneo, do transvenoso e agora do definitivo. Agora a gente tem que entender. Coloquei o marca-passo. Basta, acabou, o paciente está liberado, pode ir embora? Não, agora a gente tem que entender o que ele faz, né? E como ele faz. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de captura ao comando, né? O que que é isso? É a capacidade do marca-passo de gerar o estímulo elétrico que provoque a despolarização cardíaca, sendo observado geralmente no elétrico como uma espícula. Ou seja, é a capacidade do marca-passo gerar em voltagem, em energia, um estímulo que seja capaz de fazer uma contração ventricular, ou seja, uma ativação do ventrículo que seja efetiva, que tenha contração, né? Isso é comando, isso é captura, né? E quando isso acontece, ou seja, quando essa energia é dada, ela está representada no eletrocardiograma de 12 derivações, ou até mesmo no Holter, com a presença dessa espícula. É esse entalhe, esse risco, muitas vezes, que vai preceder o que a gente está estimulando. Então, ele pode estar precedendo tanto o átrio, como pode estar precedendo o ventrículo. Então, nesse caso, eu tenho a espícula, certo? Então, eu tenho captura ou comando. Dentro desse conceito de comando, eu tenho um outro conceito chamado de limiar. O que que é o limiar? É a menor energia necessária para fazer esse trabalho. Então, quer dizer, se eu der 10 volts, ele faz. Ok. Se eu der 9, ele faz. Ok. Se eu dou 8, ele faz? Ok. Aí você pergunta, pô, se ele faz com 10, faz com 9, faz com 8, eu preciso deixar 10? De jeito nenhum. 8, economizar bateria. Aí eu vou indo, 7, 6, 5, 4, 3 volts, 5 volts, enfim, 2 volts. Opa, com menos do que 2 volts, aí, por exemplo, ele solta a espícula, mas não comanda. Ou seja, é uma energia insuficiente. Ela é captada, mas ela é insuficiente para gerar a despolarização. É insuficiente para gerar contração. Esse é o meu limiar. É a menor energia necessária para poder gerar esse estímulo. A gente pega esse valor e dobra. Então, se eu peguei 2, eu deixo 4. Se eu peguei 3, eu deixo 6. Se eu peguei 4, eu deixo 8. E assim sucessivamente, eu tento sempre deixar o dobro do que é. Particularmente, de uma maneira geral, quando a gente fala disso, e como a gente está fazendo isso com escopia, como a gente está fazendo isso com pessoas treinadas, como a gente está fazendo isso também com um técnico que está ao lado, fazendo esses cálculos ao mesmo ali, ao vivo, a gente deixa geralmente com limiar de meio, um. Então, geralmente é pouca energia que a gente costuma gastar e geralmente ele está bem coladinho na parede do ventrículo, certo? Outro conceito importante é a questão de largura de pulso. Isso é importante. Então, assim, imagina o seguinte: eu posso gerar estímulo, né, a partir, então, literalmente de uma pancada, ou seja, uma trovoada, uma energia que chega. Ou seja, imagina nessa imagem aqui que eu tenho aqui ao lado, eu tenho literalmente aqui, ó, a voltagem. Então, é como se eu fosse do 0 aos 12 volts. Beleza, eu gerei esse impulso. O que que é esses 6 volts? Seria como se fosse o limiar. Tá? Agora, olha só, você vê que tem esse pulso aqui, ó, que é o tempo, ou seja, ele é dado em milissegundos. O que que é isso? É a quantidade de tempo que ele fica soltando essa energia que está configurada. Então, no caso aqui, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, ou seja, é a necessidade, é a quantidade de tempo gasto soltando aquela energia para conseguir fazer isso. Então, eu posso gastar energia de duas formas. Eu posso ou dar uma voltagem alta, ou, por mais que seja uma voltagem mais baixa, mas eu preciso de um tempão soltando. Então, assim, eu posso dar 12 ou eu posso dar 2. Assim, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Às vezes fica até pior. Ah, mas é um limiar baixo, mas é uma largura de pulso alta.
Então, quer dizer, todas essas coisas, elas são importantes para a gente entender. Então, a largura de pulso, geralmente, é esse tempo que o gerador gasta para conseguir liberar a energia para deflagrar a atividade. Então, esse é o conceito de comando e captura, o que é limiar e o que é largura de pulso. Há outro conceito que é interessante é a sensibilidade. E aí, a gente precisa talvez ser um pouquinho mais delicado para explicar isso aqui. A sensibilidade é a capacidade desse marca-passo de reconhecer a atividade elétrica. E aí é interessante. Como que ele faz isso? Ele faz isso reconhecendo a atividade elétrica do paciente, ou reconhecendo o QRS do paciente. Então, a partir daí, ele reconhece o que é do paciente e ele reconhece quando não tem nada do paciente. Então, ele reconhece o que o paciente está comandando ou quando não está. Ou seja, eu estou dando olhos para ele. Muito bem. Quando eu dou olhos para o marca-passo, eu tenho que tomar cuidado. Eu posso cegar ele demais ou eu posso abrir os olhos dele demais. Nesse caso aqui, o que que acontece? Esse caso, ele está com os olhos abertos demais. Ele está vendo até o que não deve. Então, nesse caso, a sensibilidade, eu costumo dar esse exemplo, que é o exemplo que talvez seja mais fácil de entender. Imagina que eu colocasse o complexo QRS num tanque de água. A partir do momento que eu coloquei esse QRS dentro desse tanque de água, eu começo a encher. Se eu coloco pouca água, eu vejo tudo. Vejo onda P, QRS, onda T, e aí o que vai acabar acontecendo é que o marca-passo ele vai ter um limiar, ou seja, uma sensibilidade de valor numérico, 1, 2, 3, 4, ou seja, em valor de configuração numérica baixo, mas ele vai ser muito sensível. Muito sensível no sentido assim, tudo tá bom para ele. Ele reconhece qualquer coisa e qualquer coisa tá bom. Então, ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma falha de pace, ou uma falha de comando, porque esse aqui é um oversense, ou seja, eu estou vendo demais. E aí ele literalmente viu que a onda P do paciente, ele achou que fosse o complexo QRS. E literalmente ele não conduziu. E o paciente teve aqui um período de assistolia, né? Um período de ausência de atividade ventricular, onde não teve débito e, consequentemente, talvez o paciente possa ter aí sincopado nesse momento. Então, por exemplo, situações que poderiam causar isso: um desgaste da bateria, um deslocamento do cabo, uma fratura do cabo, ou, né, esse oversense, muitas vezes, geralmente causando essa falha de captura. Então, a falha de captura é ou por a bateria acabou, ou porque o cabo deslocou e o paciente não respeitou o pós-operatório adequado, não fez o repouso adequado, o cabo deslocou de lá, ou o cabo quebrou, seja lá por alguma manobra que o paciente possa ter feito, algum trauma que ele pode ter sofrido, ou faz esse oversense, ou seja, ele está com um valor numérico, ou seja, essa água nesse tanque está muito baixinha, estou vendo mais do que eu devo. Aí eu estou muito sensível, eu estou com os olhos muito abertos. Agora, eu posso fazer o contrário. E eu posso literalmente cegar o marca-passo. Ou seja, eu encher esse tanque até a tampa e falar assim, ó, comanda aí e literalmente esquece qualquer coisa que aconteça fora do que seja o que você tá fazendo. Ou seja, qualquer atividade que possa estar acontecendo simultaneamente ao que você está comandando, esqueça. Então, ele fala assim, poxa, eu comando e dane-se o resto. Partindo desse princípio, a gente tem um outro problema, que a gente tem um undersense, ou seja, ele é pouco sensível. Então, ou seja, o valor numérico, quando você configura, ele é alto, mas por conta disso ele está cego. Ele não vê nada do QRS. É ele que manda e ele que resolve. Então, é como se fosse assim, imagina, como se fosse, às vezes, uma pessoa, talvez um cara mais rústico, chucro, né? Aquele cara que muitas vezes não tem uma sensibilidade, às vezes ele é mais agressivo nas suas colocações, então ele é pouco sensível. Ele não nada sensível. Então, veja bem, e qual é o problema disso? Qual que é o problema? Porque a partir do momento que você para de reconhecer os batimentos do paciente, você começa a gerar estímulo de uma maneira totalmente anárquica e começa a ter literalmente uma competição entre o que está acontecendo do paciente e do marca-passo. E é a partir daí que pode acontecer uma fatalidade, que é a tal do R sobre T, que é quando você tem a despolarização, uma tentativa de estímulo que acontece no período refratário relativo,
conhecido como zona 3 e 4, e aí que é o final ali do segmento ST, começo da onda T, e que deflagra uma taquicardia ventricular polimórfica, né? Que é muito comum a gente ver isso na tal da torsada epoã, que é quando os pacientes têm QT longo, muitas vezes congênito, adquirido, ou por conta aí de uma má configuração desse marca-passo, tá? Muito bem. Agora, o que é o correto? É isso, é a gente tentar configurar essa sensibilidade de uma maneira em que a gente consiga identificar apenas o complexo QRS. E pare de ver onda P e onda T, para não correr o risco de ver o demais, mas também a gente tem que deixar com uma sensibilidade mínima ali para eu também não afogar o QRS e parar de visualizar ele e começar a comandar de uma maneira totalmente hierárquica, tá? Muito bem. Baseado nisso, gerou-se alguns conceitos. E esses conceitos deram o nome à nomenclatura. E a nomenclatura, ela é totalmente, como se diz assim, intuitiva. Por quê? Pelo seguinte, porque a nomenclatura foi dada baseado naquilo que o marca-passo foi fazendo ao longo dos anos. Então pensa assim, você é um médico da década de 30, você tem um paciente bradicárdico, ele está passando mal, você não tinha tantos conceitos fisiológicos naquela época, não se tinha muito conhecimento, e aí você fala, poxa, eu desenvolvi esse dispositivo que ele comanda. O que você naquele momento gostaria de fazer? Que ele comandasse. Então, a primeira letra é a câmara que vai ser comandada. Então, literalmente, eu quero comandar, eu quero tirar o paciente dessa emergência, eu quero tirar o paciente desse problemão que ele está. Então, a primeira letra, que a princípio é a primeira coisa que o marca-passo fez, foi desenvolver, então, essa câmara estimulada, que pode ser átrio, A, V de ventrículo ou D de dual, ou seja, duplo, né? Dual ou ambas as câmaras. Então, eu posso ter tanto uma atividade que pode estar comandando lá no átrio, lá no ventrículo, ou nas duas. Tá, aí você vai falar, bom, tudo bem. Resolveu o problema? Resolveu no primeiro momento. Mas aí os pacientes começaram a morrer. E aí eles começaram a perceber que não bastava só, literalmente, estimular, eles precisavam dar olhos no paciente, que foi aí que eles começaram a entender que os pacientes estavam morrendo pelo R sobre T, morrendo de taquicardia ventricular, porque até então você tem um marca-passo que só comanda. Se ele não vê nada, ou seja, ele é cego, ele só comanda numa frequência pré-estabelecida, ele começa a gerar competição. Agora, e se eu der olhos para ele? Opa, então pera um pouco, vamos melhorar o marca-passo. O paciente está morrendo. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar aperfeiçoar. Dá olhos para ele. Então, a segunda letra foi a câmara sentida. Porque a partir do que eu estou comandando, eu tenho que sentir. E aí eu comecei a sentir as câmaras. Que aí eu posso sentir o átrio, sentir o ventrículo, as duas ou nenhum. A princípio, a gente tenta, né, claro, né, na grande maioria das vezes a sensibilidade está sempre ligada, a gente tenta sempre respeitar o paciente. E aí fica mais fisiológico, concorda? Porque quando o paciente entrar, eu fico quietinho. Quando ele não entrar, aí eu entro. E aí a gente começa a ter uma conversa um pouco mais harmoniosa, tá? Aí pensa assim, poxa, eu dei olhos, ele começou a reconhecer. Oh, aqui não era para entrar. Opa, aqui era para entrar. Opa, aqui. Mas o que basta você só identificar e sem ter uma resposta a isso? Poxa, não basta só eu identificar, eu tenho que ter uma resposta. E aí passou-se a ter a resposta ao que se sentia, que aí é a terceira letra, que pode ser T de trigger, I de inibição ou D de dual. O que é isso? Interessante, ó. O I, que é inibição, é praticamente um conceito básico no marca-passo. Todos, assim, tanto o unicameral como o bicameral, eles vão fazer, tá? O I. Então, você vai ver muito AAI, VVI, né? Geralmente, isso a gente vê com muita frequência. Agora, uma coisa importante. O que é o I? Frente a um estímulo próprio, uma extrasístole, um batimento próprio do paciente, eu tenho que me inibir. Então, o marca-passo, ele tá ali, ó, pronto para comandar. Ele está prestando atenção. Entrou, entrou, me inibo. Não entrou, comando. Entrou, me inibo. Não entrou, comando. E assim sucessivamente. Agora, o T não faria muito sentido, né? Porque assim, poxa vida, será que existiria uma possibilidade do marca-passo não trigar quando precisa? Tem que ter o T?
Aí é que tá. O T só passou a existir quando você colocou duas câmaras. Porque daí o que acontece? Quando ele é bicameral, eu tenho um átrio e tenho um ventrículo. O que que é o T? A partir de uma resposta atrial, o ventrículo tem que trigar. Então, quer dizer, eu interpreto aquilo que está acontecendo no átrio e a partir daí eu trigo ou me inibo. Então, é assim, para ter o T, eu preciso ter uma referência com alguma outra coisa. Então, no caso aqui, quando eu tenho duas coisas acontecendo simultaneamente que tem que conversar, átrios e ventrículos, aí tudo bem. Pode ser que eu tenha que me inibir, mas às vezes eu tenho que trigar. Mas eu vou trigar quando? Às vezes quando o átrio mandar. Então eu tenho que respeitar. Então o T acaba entrando quando você começa a ter o dupla câmara. E aí, ou dificilmente do ponto de vista de nomenclatura, você vai ter, por exemplo, um VVT ou um AAT. Não faz sentido. Agora, quando é D, aí geralmente é um DDD, ou um DDI, né, ou um DDT, mas de uma maneira geral, é o mais comum aí a gente entender. Então, só para vocês entenderem que existe isso. Tem o I, que é o mais comum, e o T, que geralmente vai estar presente sempre que você tiver o estímulo bicameral. E o R, que é fantástico, que veio no quarto, porque eles pensaram assim, poxa, existem situações que se a gente coloca o marca-passo em pacientes que são mais jovens, por exemplo, ou não, ou são pacientes mais idosos, adultos, ou até crianças, e às vezes ele está configurado para 60 batimentos só. 60, 60, 60, 60, 60. Às vezes o paciente, sei lá, tem um BVT congênito, ou, por exemplo, tem alguma doença importante, né, do sistema de condução, e aí ele quer subir um lance de escada. A frequência é 60, 60, 60, 60. Na hora que ele demanda mais, a frequência não sobe. Ela não sobe. Se ela não sobe, o paciente começa a ficar dispineico, começa a ficar dispineico, desconfortável, precordialgia, começa a querer desmaiar. Então a pessoa ficava muito limitada. E aí foi onde eles desenvolveram esse R. O que que é o R? É a resposta, ou seja, é um programador de modulação de frequência. O que que é isso? É aquilo que eu expliquei. É um acelerômetro que está no cabo atrial, que percebe o aumento do fluxo de sangue quando você está se movendo, percebe o movimento do tórax e, consequentemente, o deslocamento pelo acelerômetro da sua movimentação e aumento de temperatura, porque quando você está em movimento ou fazendo algum esforço, a temperatura do corpo aumenta. Isso é o sinal para mostrar, ele está andando, ele está se esforçando. E aí o marca-passo começa a aumentar a frequência de maneira gradual a partir de uma frequência teto configurada. Então, assim, o marca-passo antes era o piso, não deixava passar daquilo. Agora ele tem piso e teto. Então, ele mantém uma zona importante aí de resposta, certo? Então, resumidamente é isso. São as quatro letras. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, só para ficar mais claro. Então, veja bem. Aqui no caso, ó, a gente vai ter um exemplo. Ó. Eu tenho um paciente, é um laudo, é um traçado de Holter, né? Onde a gente observa aqui, ó. Observe que essas flechinhas vermelhas são as espículas do marca-passo, né? Olha só onde elas estão aparecendo. Elas estão aparecendo, ó, antes do átrio. Então, nesse caso, ó, eu tenho uma câmara estimulada. Qual é? A. Átrio. Segundo, eu tenho uma câmara sentida. Se eu estou estimulando o átrio, automaticamente eu estou sentindo o mesmo, certo? Então, A. E aí, eu posso ou não me inibir frente a alguma atividade atrial. Então, aqui eu tenho um marca-passo em AAI, ou seja, estou estimulando só o átrio, sentindo o átrio, e se tivesse um batimento próprio do paciente aqui, ele teria respeitado ele e não teria despolarizado soltado essa espícula, tá? Agora, olha aqui a diferença. Nesse caso, eu tenho o contrário. Eu tenho a espícula acontecendo aqui, ó, precedendo o ventrículo. E olha que interessante. Como essa atividade elétrica ela não segue o sistema de condução, ou seja, ela é uma atividade que ela é gerada pela célula, né, a partir do estímulo artificial, ou seja, ectópico, eu tenho então uma atividade ventricular com QRS muito aberrante. Então, normalmente eu tenho isso, eu tenho um QRS largo, eu tenho um padrão de bloqueio. E normalmente o padrão mais clássico é um bloqueio de ramo esquerdo, tá? Porque a atividade está vindo da direita para a esquerda. Então, o padrão de visualização do bloqueio que a gente tem é padrão de bloqueio de ramo esquerdo, tá? Muito bem, nesse caso, então, a gente tem um VDD. Aí você vai me perguntar, poxa, mas por quê? Vamos lá. Primeiro, qual que é a câmara que está sendo estimulada? Só o ventrículo, concorda? Tem uma espícula só, detectada pelo Holter,
ela está precedendo todos os complexos QRS, e aí, teoricamente, o QRS é aberrante, então, estimulando. Agora, por que que ele está como D aqui? Concorda comigo que se ele está estimulando o ventrículo, ele obrigatoriamente está sentindo o ventrículo. Então, isso não tem dúvida. Agora, olha que interessante. Você concorda que tem uma onda P, uma espícula e um QRS? Uma onda P, uma espícula e um QRS. Uma onda P, uma espícula e um QRS. Ou seja, ele está seguindo a onda P. Se ele está seguindo uma onda P, eu estou sentindo essa onda P de alguma forma. Então, essa segunda letra que é a câmara sentida é D, porque eu estou sentindo a câmara. Se eu não estivesse sentindo o átrio, eu estaria dissociado do átrio, entendeu? Então, essa é a grande pegadinha. Então, no caso do VDD, eu tenho o quê? Ó, eu tenho estimulando a câmara ventricular, sentindo as duas, e aí, ó, como eu falei, eu posso me inibir frente a um estímulo próprio do ventrículo ou do átrio, tanto faz, mas eu tenho T também aqui já, que eu posso trigar a partir de uma resposta atrial, ou seja, a partir da sensibilidade, ou seja, a partir da detecção de uma atividade no átrio, eu trigo o ventrículo, entendeu? Então aí é o T, que provavelmente já está aqui dentro desse D, né? Então o D são as duas coisas, pode acontecer tanto uma contra a outra. Então ele permite que, a depender do momento, ele faça um ou faça o outro. Então esse é um VDD. Esse aqui, no caso, olha que interessante. Aí eu tenho uma outra situação. Eu tenho duas espículas, ó. Então, se eu tenho duas espículas, eu tenho uma espícula precedendo uma onda P e uma espícula precedendo um QRS e um QRS largo. Então, eu tenho um DDD. Ou seja, eu estimulo qual das câmaras? As duas. Eu sinto qual? As duas. E eu posso trigar ou inibir, a depender do que for acontecer. Então, eu posso acontecer tanto um quanto o outro, tá? Então, de uma maneira geral. E assim, por que que esses modos são interessantes? Porque eles ficam mais fisiológicos. Você concorda que se eu tivesse, por exemplo, um estímulo só no ventrículo, eu teria isso aqui, onde literalmente eu tenho, por exemplo, um paciente ó, que tem uma FA. Nesse caso, concorda comigo? Tanto faz eu sentir o átrio. Aí eu pergunto para você, você vai colocar um cabo no átrio, num paciente com FA, que está batendo de 500 a 600 por minuto, e que você vai ficar gastando bateria para ficar assistindo isso? E se porventura, de repente, por uma má configuração, ele conduz isso para o ventrículo e faz uma taquicardia conduzida, e de repente o paciente faz aí uma frequência 300, 400, 500, fibrila. Claro que isso claro que o dispositivo não permite que isso aconteça, mas imagina. Então, nesses casos, para que que eu vou ficar com um cabo no átrio assistindo e gastando bateria para assistir, sem que eu não vou fazer nada? Então, toda vez que você tem um paciente com FA crônica, né, dificilmente você vai colocar um cabo no átrio, você vai colocar um VVI. E aí, nesse caso, tanto faz, tanto fez o átrio. Você vai deixar tudo no ventrículo, ou seja, estimulando o ventrículo, sentindo o ventrículo, e frente a uma ectopia ventricular ou um batimento próprio do ventrículo, ele se inibe, tá? E aí, nesse caso, se porventura fosse um VVI, ou seja, um marcapasso unicameral, por exemplo, aquele transvenoso, ele está dissociado do átrio, porque ele está sentindo o ventrículo, estimulando o ventrículo e se inibindo frente às coisas do ventrículo, certo? Muito bem. Partindo disso, né, nem tudo são flores, lógico, né, obviamente que isso aí seria perfeito se não tivesse problemas, a gente tem as complicações que podem, obviamente, acontecer, né. Pneumotórax e hemotórax, principalmente na colocação do marcapasso, né, ele pode acontecer, não é incomum, né, até porque você vai acabar tendo que cateterizar ali a subclávia muitas vezes, e aí isso você pode acabar dando uma pinçada ali, às vezes na pleura, e consequentemente fazer um pneumo ou um hemotórax, então é muito comum no pós-operatório sempre está se fazendo raio-x, né? Outra coisa é o implante do marcapasso no ventrículo esquerdo, com uma punção da artéria subclávia, né? Mas aí é uma situação, né, onde você acaba puncionando e aí, às vezes, o paciente, vamos supor, estava hipotenso, estava mais hipoxêmico, às vezes você pegou a artéria, ele estava com aquela babação, não estava tão, né, tipo assim, com aquele vermelho rutilante, aquela pressão de esguichar, ele estava ali num quadro emergencial, desceu,
e quando foi fazer o raio-x estava do lado direito, do lado esquerdo. E aí é interessante que o padrão de bloqueio é direito, né? Então você consegue ver que aí o cabo está no ventrículo esquerdo. Então o padrão de bloqueio vai ser direito. Então isso é uma complicação que pode acabar acontecendo às vezes ali num quadro de urgência, emergência, né? Mas aí obviamente prontamente a gente retira e passa novamente, né? Outra coisa é o hematoma, não é incomum. Você está ali fazendo uma incisão, está puncionando uma veia profunda, está dilatando, às vezes na hora de uma hemostasia, às vezes é um paciente que tem discrasia sanguínea, plaquetopênico, uso de anticoagulante, às vezes tem alguma outra coisa, então é importante. Outra coisa é a perfuração ou tamponamento do ventrículo direito, o que não é incomum de acontecer muitas vezes quando você está, principalmente às vezes, naquela angústia de querer descer o cabo num transvenoso ali, acaba descendo. Às vezes um paciente que teve um infarto do VD, tem um Chagas, alguma outra doença ali, estruturalmente que fragiliza a parede, você está descendo, você pode acabar perfurando, e aí você faz um tamponamento cardíaco. Esses geralmente são mais curto prazo, geralmente são rápidos ou até imediatas a identificação desses problemas. Agora, de risco intermediário, sempre, né, as infecções, que são super comuns, que então flogismo local, deiscência de ferida operatória, presença de abscesso, então é sempre importante. E aí é um problema, porque daí você infecta o sistema inteiro. Você vai ter que trocar tudo e correndo o risco de fazer uma endocardite no paciente. Outra coisa, a cicatrização anormal, né, queloides ou cicatrizações hipertróficas. A insuficiência tricúspide grave, que é comum, até não é tão comum, né, mas pode acontecer, por quê? No momento que você está descendo o cabo, você literalmente vai ancorar esse cabo. Dependendo do tanto que ele tiver ali ancorado, pela tensão, pelo quanto de memória que você deixou, você pode acabar literalmente tensionando a válvula. E aí a válvula, porque como tem um cabo ali entre o átrio e o ventrículo, pode acabar não conseguindo fechar. E aí você acaba literalmente fazendo uma insuficiência tricúspide mecânica ali por conta do cabo do marca-passo mesmo, que está literalmente atrapalhando a coaptação do folheto, né? Outra coisa é uma trombose venosa profunda, principalmente do membro, né? O que também não é incomum. São dois cabos, às vezes o paciente já tinha algum problema grave ali naquela circulação do membro, não é incomum de acontecer em pacientes terminais de acesso, renais crônicos, dialíticos, né? E a longo prazo, além da infecção, a gente tem a rotura do cabo, o que também não é incomum de acontecer pela fragilidade, às vezes pelo paciente, pelas manobras, pelos movimentos, por um trauma local, o que vai fazer com que ele tenha uma falha de captura, ou seja, ele vai parar de comandar, e dependendo se ele for totalmente dependente do equipamento, ele vai ficar sincopando, vai fazer assistolia, pode ser fatal. E outra coisa é a perfuração do isolante elétrico. E aí isso é interessante, às vezes não quebra, mas rasga o silicone e infiltra o cabo. E aí isso vai mudar uma coisa chamada de impedância e impedância. O que que é isso? A impedância, ela é uma somatória entre dois conceitos, que é chamado de resistência e resistividade. Ou seja, é a dificuldade ou a resistência que o circuito tem de exercer uma corrente elétrica por ele. Então, se eu quebro ele, a impedância acaba subindo lá em cima, porque literalmente o cabo está quebrado. Agora, se infiltra, às vezes ele não sobe tanto, até cai um pouco, mas isso pode ser um fator que a gente vai observar. Essa impedância, ela normalmente fica entre 200 e 2000, né? Então, a gente tenta ver. Caso suba demais, quebrou o cabo. Caso caia demais, infiltrou o cabo de sangue, tá? Uma curiosidade, né, no caso. Quando a gente vai colocar marca-passos em crianças, muitas vezes, o coração da criança às vezes é muito pequeno para acomodar os cabos. Às vezes a gente não tem anatomicamente uma topografia ali em região de subclávia ou região próxima a essa região torácica superior para implantar o gerador. Então, muitas vezes o que se faz é colocar, e aí muitas vezes são pacientes com cardiopatias congênitas, na grande maioria das vezes, então já estão ali, né, submetidos a uma cirurgia, às vezes coloca-se um cabo epicárdico, que faz o papel. Só que o gerador fica na barriga, e a gente dá memória para ele, para conforme a criança for crescendo, o cabo vai esticando, até chegar num limite, que começa a ser perigoso, e aí a criança já cresceu, a gente transfere aí realmente o gerador aí da barriga para essa região superior. Sempre lembrar, é interessante, eu já dei essa aula uma vez para algumas enfermeiras, né? E a gente sempre tem que lembrar, geralmente, de criança com bicicletinha ou algum tipo de patinete, que exatamente ali na hora do tranco,
vai bater exatamente nessa região do abdômen, que é onde tem o marca-passo. Então tem que lembrar, porque às vezes pode chegar a criança com o cabo fraturado, o gerador quebrado, e consequentemente por conta disso acabar tendo perdas de captura, síncope e um quadro mais grave, né? O acompanhamento é feito pela telemetria, né? Onde a gente vai avaliar uma série de dados, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, que muitas vezes o doutor Augusto, outros colegas ali da arritmia vão lá avaliar os pacientes na UTI, né? E a gente vai fazer exatamente isso: avaliar o ritmo que o paciente está, a bateria, a impedância, sensibilidade, os limiares de captura e imprimir ou explicar alguma coisa, né? Esse geralmente é a tela, pace, ver quanto tempo que ele está independente ou não do equipamento, o tempo de bateria, avaliar a impedância, que é aquela questão da estrutura física do cabo, a presença da sensibilidade, para saber se está muito, pouco sensível, se vale a pena a gente cegar mais, se vale a pena a gente deixar menos sensível, e também avaliar a questão de a largura de pulso, amplitude de voltagem, 1 volt, 2 volts, 5 volts, e assim sucessivamente. A partir daí, a gente consegue, então, detectar algumas observações, como arritmias, episódios de taquicardia ventricular, ele consegue detectar, porque não deixa de ser um Hopper eterno, né? E aí a gente, a partir daí, pode programar, reprogramar, se tiver necessidade, tá? E só para finalizar, só para vocês entenderem, existem 2 outros dispositivos, que foram dispositivos que apareceram depois, né, do marca-passo, e que vieram para agregar, principalmente o ressincronizador nos pacientes com insuficiência cardíaca e os cardiodesfibriladores implantáveis nos pacientes que têm, muitas vezes, alguma doença estrutural cardíaca ou alguma doença arritmogênica e que, às vezes, fazem morte súbita e, às vezes, geralmente são abortadas e aí, nesse caso, ela precisa daquele anjo da guarda, né? O ressincronizador, como o próprio nome diz, tem um cabo no átrio, um cabo no ventrículo direito e um cabo no ventrículo esquerdo. Mas esse cabo do ventrículo esquerdo, ele, ao invés de entrar dentro da cavidade do ventrículo esquerdo, ele vai por fora, margeando. Então, é um cabo epicárdico, mas que vem pelo seio coronariano, né? E aí vai lá na parede lateral do ventrículo esquerdo. Já por sua vez, o cardiodesfibrilador, ele é exatamente igual ao marca-passo, o marca-passo atrial e ventricular, só que ele tem esses 2 coils, que são, na verdade, como se funcionasse como as pás, porque a a capacidade de geração, né, a partir dos capacitores desse dispositivo, vão fazer com que haja uma corrente que passe desse coil de cima para o coil de baixo, ou seja, fazendo uma corrente igual quando você coloca as pás no peito e aplica uma corrente. Uma corrente, nesse caso, que é ela é monofásica ou bifásica, que no caso é bifásica, né? Então, geralmente aqui, e por estar dentro do coração, é 15 joules, 20 joules, 10 joules. Quando a gente está fora, é 200, 100, enfim, aquilo que for necessário, né? Muito bem, gente, era isso. Muito obrigado.